Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos agora aqui para a terceira temporada do Tesouros do MAB, onde eu mostro para você algumas peças arqueológicas aqui da nossa coleção, para que você possa conhecer um pouco mais a Bíblia Sagrada. E não se assuste de eu estar de luvas, não. É para facilitar o contato com peças que têm milhares de anos de existência, tá certo? Hoje eu quero falar com você sobre o louvor que era dado aos deuses pagãos, porque os pagãos também louvavam. Havia culto no paganismo, nas religiões cananitas, na religião egípcia, babilônica, sumeriana. Mas vamos falar especificamente daquela religião dos vizinhos de Israel, quando ele ocupou a terra prometida e começou então o período dos juízes, depois dos reis de Israel. Especialmente no período dos reis de Israel, que nós chamamos de período do ferro. Eu quero ler uma passagem da Bíblia para você. Salmo 101, versículo 1, diz assim: Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Este versículo do Salmo 101, ele expressa as duas únicas razões pelas quais os judeus louvavam a Deus. Eles louvavam a Deus, e assim também deveria ser com cada um de nós cristãos hoje. Devemos louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Você percebe que os salmos são divididos assim. Você tem os salmos de reconhecimento, que falam assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável em toda a terra é o teu nome. Isso é um salmo de reconhecimento. E há também os salmos de agradecimento, que eles chamam em hebraico de salmo de Todá, onde você agradece a Deus pelo que Ele faz por Israel. Então é aquilo que Deus é em essência, Ele é digno de ser louvado, e aquilo que Ele faz pelo seu povo, Ele é digno de ser agradecido, ou seja, de ser louvado pelas maravilhas que Ele opera. E no mundo pagão? Quais eram as razões que levavam os pagãos a adorarem os seus deuses? Você vai se surpreender com isso. Eles não tinham como razão precípua adorar os deuses pelo que eles eram ou pelo que eles faziam. Mesmo porque a negociação entre um adorador pagão e o seu Deus era muito de escambo, vamos dizer assim. Era um toma lá da cá. O Deus promete algo e você faz algo para a divindade. Então a divindade fica satisfeita, ele paga aquilo que você merece. Então seria mesmo um comércio. Na religião judaica não havia isso. Deus amava o povo de maneira graciosa. Então vou dar um exemplo para você. Enquanto Deus dizia para Israel: eu tirei você da terra do Egito, da terra da servidão, e só depois que Jesus tirou Israel do Egito é que Moisés desceu com a tábua dos 10 mandamentos. Veja que interessante. As ordenanças de Deus chegaram para Israel depois do livramento. Não que os mandamentos de Deus não existissem antes disso. A Bíblia fala que Abraão conhecia as leis do Senhor. Na época do patriarcal, você tem os patriarcas reconhecendo algumas coisas como sendo erradas aos olhos de Deus. Porém, em termos materiais, eu estou falando das 2 tábuas dos 10 mandamentos, estas só foram entregues por Moisés depois que o povo saiu do Egito. Ou seja, a ordenança veio depois do livramento. A ordenança não é algo que vai modificar, que vai preparar o povo para o livramento. Em outras palavras, Deus dá ordens para um povo que já está liberto por Ele. Aqui nós temos uma teologia da salvação muito interessante. Para ficar claro para você, eu não estou falando que as leis de Deus passaram a existir apenas depois do Sinai. Abraão já conhecia as leis de Deus, ele sabia que era errado entregar a sua esposa para Faraó, que aquilo era adultério. Caim sabia que estava errado matar o seu irmão. São mandamentos que estão no Decálogo. Então você vê que essas leis já estavam antes ali no período patriarcal. Porém, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não chegou para eles e falou assim: olha, eu vou dar para vocês 10 mandamentos, se vocês cumprirem os 10 mandamentos, aí eu tiro vocês do Egito. Não. Ele libertou o povo e só depois disso falou: agora cumpram as minhas leis, para benefício de vocês. Se fosse no mundo pagão, a história era outra. Primeiro, a divindade ou as divindades davam ordenanças às pessoas e diziam: se você cumprir isso, 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 eu vou te dar aquilo de presente. Aí eles faziam sacrifícios até humanos, como você vai ver em alguns casos ali mencionados até na Bíblia Sagrada e também na literatura cananita que a gente tem encontrado pela arqueologia. Ficou claro isso para você? Mas eu ainda não respondi a pergunta.
Se não havia um ato de graça por parte dos deuses pagãos, por que então eles adoravam esse Deus? Não era em reconhecimento aos seus atos, nem à sua bondade, ou a quem ele é. Por que eles adoravam? Aqui vem um segredo que vai talvez chocar muitos de vocês. Os pagãos adoravam os seus deuses para seduzi-los. Isso mesmo. Quando eles cantavam e praticavam cultos de sacrifício aos deuses pagãos, eles tinham a ideia que eles deveriam fazer na terra uma espécie de teatro, e os deuses lá do alto do monte ou do ambiente dos deuses, eles viam aqui na terra esse ambiente de teatro e ficavam tão admirados que depois disso faziam o que o povo pedia. Lembra quando aquela moça sedutora dançou perante Herodes e Herodes ficou tão assim seduzido pela dança dela, dança sensual, que Herodes falou assim: menina, se você pedir a metade do meu reino, eu te dou agora. Seria mais ou menos essa ideia que nos tempos do Antigo Testamento os pagãos queriam emplacar na sua adoração aos deuses. Eles queriam seduzir os deuses através da sua liturgia. E você sabe, como os deuses pagãos eram nada mais nada menos que uma cópia barata das mais vis paixões humanas, o que seduz o ser humano mais do que sexo, violência, derramamento de sangue? Pode olhar, vamos pegar Hollywood, por exemplo. Quais são os filmes que fazem mais sucesso? Não são os filmes que apresentam lições de moral, caráter, princípios éticos, religiosos, não. São filmes que mostram carro capotando, explosão, sangue para todo lado e muita sensualidade. Sexo e violência é o que mais faz fama no cinema. Também os pagãos tinham essa receita milênios atrás. Tanto é que uma das divindades cananitas mais apreciadas por eles era essa senhorita aqui, olha. O nome dela, Áshera. Em português costumamos dizer às vezes Azera. Áshera ou Azera, como você pode ver nessa estátua, ela está segurando os seios, o que era uma postura de muita sensualidade e também maternidade. Ela era a deusa mãe, a deusa que não apenas amamentava, como também seduzia. Quase todas as imagens de Áshera que nós temos, há outros modelos, a Áshera está nua, com a genitália à mostra, com os seios também assim sendo destacados, sensualidade. E os cultos que havia nessas regiões eram cultos regados a bastante derramamento de sangue, em alguns casos, inclusive, sacrifício humano. Quando houve a reforma religiosa em Israel, 3 reformas religiosas, na verdade, 2 em Judá e 1 em Israel. Uma reforma religiosa feita por Jeú, em Israel, e em Judá, 2 reformas religiosas, uma feita por Josias, a outra feita por Ezequias. Eles mandaram quebrar todas as estátuas de Baal, de Áshera, que havia pelo país. Não é por menos que nós encontramos muitas estátuas dessa fragmentadas, não inteiras como esta. Eu tenho aqui alguns exemplares para você ver, por exemplo, essa aqui, que está no nosso museu, todas são originais, só foi encontrada a cabeça. É muito comum encontrar apenas a cabeça dessa estátua. E muitos arqueólogos acreditam que quando encontramos o pedaço dela fragmentado dessa maneira, porque há um padrão, sempre a cabeça quebrada, inteira, porém quebrada. Esse padrão demonstra que essas estátuas foram quebradas de propósito. É como se alguém chegasse e fizesse assim, eu não vou pegar a contramão, você entendeu o movimento? E quebra a cabeça para dessacralizar aquela imagem. Então, assim, nós encontramos cabeças partidas. A cabeça está inteira, como você está vendo, mas ela foi rompida, quebrada aqui embaixo. Eu tenho outro exemplar aqui no museu que eu posso mostrar para vocês. Olha esse aqui também. É uma cabeça da Áshera, quebrada também, aqui embaixo, mas a cabeça está inteira. Existia também uma forma de representar a Áshera, às vezes no formato de um pássaro. Nós temos alguns exemplares desse, eu vou mostrar um para vocês aqui, novamente com a cabeça quebrada. Veja que aqui ela tem o formato de um pássaro, a pessoa pegava com os 2 dedos, molhava a argila e apertava a argila aqui, fazendo a cabeça de um pássaro, também a Áshera. A gente acredita que esses exemplares quebrados que eu mostrei são o resultado das reformas religiosas de Josias, de Ezequias ou de Jeú.
onde eles mandaram quebrar as estátuas dos deuses, porque havia muito culto pagão ali mesmo em meio a Israel. Israel houve momentos de sincretismo religioso ou quebra da aliança com o Senhor Deus em que eles adoravam esses deuses. Agora, olha que interessante, o culto cercado de orgia e violência era mais interessante que o culto cercado apenas de liturgia piedosa e ética de Javé ou de Yahweh. O povo não queria isso. Assim como também acontece hoje, é mais gostoso para muitas pessoas assistirem um filme Velozes e Furiosos do que ir a uma igreja e cantar um hino em louvor a Jesus. É triste a realidade, mas o paganismo que seduziu os hebreus no passado ainda está presente hoje. Voltando à prática pagã. Então eles acreditavam que tendo um culto regado a violência, promiscuidade, atos libidinosos, os deuses também ficariam seduzidos por aquela cena, por aquela encenação, e depois disso estariam prontos para atender qualquer coisa que o povo pedisse. À semelhança do famigerado Herodes, que virou para a menina sedutora, a dançarina, e falou: eu daria metade do meu reino para você. Percebeu como era o culto pagão? Assim que eles adoravam os deuses. E um instrumento que eles usavam muito, nós temos sempre esse instrumento associado à Áshera, é um chocalho como esse que eu tenho na mão. Olha aqui, estão vendo um barulhinho de 2.800 anos. É lógico que havia outras pedrinhas aqui dentro que faziam a percussão ficar mais interessante do que eu mostrei aqui agora. E esse instrumento, ele tinha uma função especialmente de produzir um êxtase nos profetas que estavam ali, ou até mesmo nas sacerdotisas. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, normalmente nesses cultos pagãos, cheios de orgias, eram mulheres que faziam o papel de sacerdotisas culticas, que elas se prostituíam nos templos pagãos, e depois havia também o sacrifício de crianças, tudo para seduzir os deuses. E esse tipo de instrumento, ele era muito comum nos cultos à Áshera. Tanto é que uma coisa que chama a atenção dos especialistas é que alguns chocalhos, eles têm aqui essa parte de cima, se você observar bem aqui, eu vou mostrar, ela é um pouco pontiaguda, como você pode ver, nas extremidades aqui. Aqui foi restaurado, não está tanto como na forma original, mas aqui ele está num formato que lembra um tipo de estatueta da cabeça de Áshera. Olha aqui, percebem? É muito semelhante, porque eles estavam todos ligados na mesma liturgia, na mesma função. Agora, a Bíblia menciona o chocalho. Vamos ver uma passagem bíblica que não menciona o instrumento, mas o barulho que ele faz. Quando você vai a Ezequiel capítulo 37, versículo 7, aquela visão de Ezequiel sobre o vale de ossos secos, diz assim: então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, um barulho de chocalhos. Está certo? Como se fosse fazendo uma percussão. Quando vamos a 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, nós temos uma outra passagem que relaciona com o uso desse instrumento. É um pouco estranha essa passagem aqui, porque dá a entender que até mesmo profetas de Deus podiam profetizar ao som de uma música. É um caso, assim, bem excepcional, mas está na Bíblia. É do profeta Eliseu. Diz assim: quando Eliseu foi previr a vitória de Israel sobre Moabe, aí diz assim, Eliseu pede: agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. É ainda um pouco estranho entender o porquê que o profeta pediu um músico para tocar enquanto ele recebia a profecia de Deus. Não é uma prática muito comum, a gente poderia um dia fazer um vídeo só sobre isso, mas alguns pensam que o instrumento que trouxeram, o músico, era justamente um chocalho, onde ele ia ali balançando, fazendo aquele barulho, e o profeta ia respirando, sentindo a presença de Deus, o Espírito de Deus que deu a ele a profecia sobre o povo. Mas há uma outra passagem, essa é a única da Bíblia que parece, talvez, mencionar o chocalho. É 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Quando diz que a Arca da Aliança foi levada para Jerusalém, diz assim:
Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeira, madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros, símbolos. Onde está escrito aqui pandeiros, menanim, em hebraico, menanim, alguns acham que a melhor tradução seria sistros, ou sistrum. O sistro é justamente uma espécie de chocalho, às vezes feito de metal, quando Paulo fala assim, ainda que eu tenha tal dom, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, como símbolo que retine. O bronze que Paulo menciona ali seria o sistrum, um instrumento, um chocalho, feito de metal ou também de barro. Então aqui alguns pensam que a melhor tradução seria Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumento de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, chocalhos ou sistros e símbolos. Aqui na minha tradução da Almeida, eles colocaram como pandeiros. Bom, porque o pandeiro também você bate e tem aqueles pratinhos ali de metal que vão fazendo o barulho semelhante ao do chocalho. Agora que você aprendeu isso a partir desses elementos da arqueologia, uma pergunta a gente deve fazer. Por que nós adoramos a Deus? Como apresentamos o culto que é realmente agradável ao nosso Deus? Apresentamos como os hebreus deveriam apresentar, reconhecendo a Deus como grandioso e bondoso? Estamos louvando a Deus da maneira correta, pelo que Ele é e pelo que Ele faz? Ou estamos querendo adorar a Deus da maneira pagã, seduzindo-o com uma prática cheia de princípios e atividades que não agradam a santidade de Deus? Algo a se pensar, algo a se refletir. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade e fique conosco porque em breve, semana que vem, teremos outra curiosidade aqui no nosso Tesouros do MAB. Até lá!